Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma lição do trimestre, primeiro trimestre de 2021, com o título O Verdadeiro Pentecostalismo. E a lição de hoje, a lição de número 9, está datada do dia 28 de fevereiro de 2021, com o tema Vivendo Fervor Espiritual. E o texto áureo registrado em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática. Ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Então a verdade prática ela já começa falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Significa duas coisas. Primeiro, ser batizado no Espírito Santo. E segundo, uma vida plena depois do batismo com o Espírito Santo, depois de estar vivendo a experiência da conversão, do batismo no Espírito Santo, a continuidade desta vida, ser cheio do Espírito. Então, a lição de hoje ela fala de uma coisa interessante. Já falamos sobre o batismo com o Espírito Santo na lição de número 3, mas a de hoje falamos nesta vida de ser cheio do Espírito Santo, não como sinônimo de batismo com o Espírito Santo, mas de uma caminhada espiritual ou da maturidade espiritual, uma vida pautada pela obra do Espírito Santo de Deus. No primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra de Deus. E no primeiro ponto, a devoção, que traz a ideia de apego, dedicação, de zelo, apreço pela palavra de Deus, pelo amor da palavra de Deus, pelo jejum, pela leitura, pela oração. O Espírito Santo ele nos leva a uma vida de oração. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele quer constantemente estar orando. Por isso que o apóstolo Paulo ele é enfático ao dizer orai sem cessar. Porque ele afirma peremptoriamente dizendo orai sem cessar. Porque ele vivia uma vida cheia do Espírito de Deus. O texto da conversão de Paulo, de Atos, diz exatamente isso. Quando ele encontra Ananias, que Ananias ora sobre a cabeça de Paulo, ele recebe o Espírito de Deus. Então ele se torna batizado com o Espírito Santo, como alguns teólogos costumam enfatizar isso. Quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, ele é batizado com o Espírito Santo, como alguns teólogos gostam de enfatizar isso, e posteriormente ele vive uma vida de oração, cheio do Espírito de Deus. E por estar cheio do Espírito de Deus, ele tem amor à palavra de Deus, ele tem vontade de testemunhar da graça de Deus, ele tem desejo de estar vivendo uma vida pautada pelo exemplo de cristão fiel. Ele tem um exemplo de estar vivendo uma vida de oração, uma vida de jejum, o exercício espiritual pela qual ele proclama toda a sua igreja que ele escreve, né? Porque a vida do cristão é uma vida acompanhada de santificação, de humildade, de prudência e de sabedoria, como a própria leitura bíblica ela está dizendo, né? Dizendo assim, que nós devemos viver uma vida prudente, não como nécios, mas como sábios. Então as pessoas sábias, eles vivem uma vida de prudência, isto é, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito nos conduz à oração, nos conduz à meditação, nos conduz ao jejum, nos conduz a uma vida pautada pela temperança, isto que é o fruto do Espírito, né? Que ele produz em nós o amor, a fé, a temperança, a fidelidade, o domínio próprio, o zelo. Todo o fruto do Espírito é desenvolvido na nossa vida quando vivendo uma vida sábia. E ele diz assim, não como nécios, não como louco, né? Que vivem uma vida desregrada. Os loucos vivem uma vida sem oração, sem prudência, sem sabedoria, sabedoria do alto. Então esta é a nossa prudência, para que a nossa prática se torne motivo de exemplos para outros, não de exibições, para que vamos nos exibir,
da forma que viemos a nos exibir, porque jejuamos bastante, oramos bastante. Não é uma vida de exibição, mas uma vida de prudência, de humildade. O segundo ponto do primeiro tópico, a oração e a palavra. E todos nós conhecemos a frase: a oração é a chave que abre a porta do céu. É um jargão que as pessoas gostam de usar, um jargão evangélico. A oração é a chave da vitória, a oração é a chave que abre a porta do céu, dentre outras. Então, de fato, a oração ela está presente na vida dos cristãos. O próprio Senhor Jesus Cristo deu exemplo de oração. Ele convoca os seus discípulos nos momentos que ele está vivendo de aflição e convida-os a orar. E depois, dentre eles, ele chama 3 discípulos mais próximos e diz: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Vai lá comigo. E ele começa a orar e a dizer ao Pai: se possível for, passa de mim esse cálice. Então nós observamos que Jesus, ele tinha uma vida pautada pela oração. Então, quando nós vemos a lição, vivendo fervor espiritual, não é só aquele momento da êxtase espiritual na hora do culto, da mensagem, no ponto-chave da mensagem que todos glorificam, ficam de pé, bate palma. O fervor espiritual não se resume a esses momentos de êxtase espiritual, mas uma vida pautada pela oração continuamente e constantemente. Observe que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus diz para o discípulo: entre no barco, vão para o outro lado do mar de Tiberíades. E retira-se ele só para o monte, para orar. Então, uma vida pautada de oração, esse é o fervor espiritual. Depois, os discípulos que percebem que Jesus tem uma vida de oração e dá ênfase à oração, eles pedem Mateus dizendo: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar. E uma das prerrogativas da oração: entra no teu quarto, feche a tua porta. Então tem a oração individual, aqueles momentos individuais que passamos com Deus a sós, buscando, falando, dialogando. A oração é um diálogo, onde você expressa o seu sentimento a alguém que é vivo, que entende, que é uma pessoa. E depois a oração na igreja, a oração comunitária, onde as pessoas se reúnem para orar. A igreja foi fundada nesses momentos de oração. Observe que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando. Quando ele chega para bater na porta, uma menina foi abrir porque os demais estavam orando. A oração em conjunto. E a oração em espírito constantemente, onde nós estamos trabalhando, nós podemos estar orando, quando estamos dirigindo o trânsito, orando em espírito, dialogando, conversando com Deus. A vida do cristão é constantemente em oração. A importância da oração na vida do cristão é que ela traz o fervor espiritual. O espírito fica vivo, ferve, fervor de fervura, de ferver, de estar em movimento, em ebulição. Então o Espírito ele movimenta a nossa vida espiritual, nossa comunhão íntima com Deus, o nosso diálogo com Deus, é a oração. Então a oração é importante. Poderíamos falar sobre diversos textos que nos motivam a orar, como Paulo diz: orai sem cessar. Esse é constantemente uma vida pronta de oração. E dentre outros textos que poderíamos falar e trazer aqui sobre a oração. Mas a oração e a palavra, porque a palavra de Deus é quem faz com que nós sejamos solidificados. A palavra de Deus faz com que a gente fica mais inteirado. A leitura da Bíblia Sagrada nos torna mais sábios e mais prudentes. Nós precisamos da palavra de Deus constantemente. Eu sempre gosto de citar o Salmo 1, que diz: na tua lei medita de dia e de noite. Não é que a gente vai ficar 24 horas agora lendo a Bíblia ininterruptamente, não é nesse aspecto. Mas é que a continuidade da nossa vida na leitura da palavra é um mandamento. Na tua lei medita. Se você quer ser bem-aventurado, ele está falando da bem-aventurança, está falando da felicidade espiritual, da felicidade da vida do cristão. Se nós quisermos ser cristãos felizes, é através da palavra de Deus. A leitura da Bíblia nos torna felizes.
porque nós vamos entender as promessas divinas, o aspecto da vida cristã, é como se fosse uma bússola, nós vamos ser guiados pela leitura da palavra. Nós precisamos ter conteúdo da palavra. Se quisermos conhecer a Deus, é através da palavra. Se quisermos se aproximar mais de Deus, é através da palavra. Quem quiser saber a vontade plena de Deus, é aqui que está revelado. Quando nós queremos saber dos atributos de Deus, da sabedoria divina, dos propósitos de Deus, do plano de Deus, tudo através da palavra. Agora, há cristãos que não leem a palavra, ou quando leem 1, 2 versículos e não conhecem a Bíblia inteira. Há cristãos que fazem a leitura só quando o pastor diz, abre a Bíblia para a leitura oficial, ou então na leitura bíblica em classe. E só aí que eles abrem a Bíblia para fazer a leitura. Há cristãos que nunca leram a Bíblia inteira, não sabem o que está dito nela e o que não está dito. Há cristãos que acham que jargões estão escritos na Bíblia. Há cristãos que acham que ditados a Bíblia cita ele, porque não conhece a palavra. Como que nós vamos defender aquilo que não sabemos, não conhecemos? Vamos ter certeza daquilo que não lemos. Então precisamos fazer a leitura inteira da Bíblia, primeiro para conhecer. Aí depois na meditação continuamente da Bíblia para nos amadurecer, aprender, a aprendizagem espiritual, aprendizagem sobre os propósitos de Deus, aquilo que Ele quer para a nossa vida é através da leitura da Bíblia Sagrada. Precisamos ler constantemente a palavra de Deus. Já dizia os profetas e os discípulos, seca-se a erva, cai a sua flor, assim é toda a glória do homem. Mas a palavra de Deus, ela subsiste ou permanece eternamente. Tanto os profetas disseram isso, quanto Pedro também disse isso. E no terceiro ponto do primeiro tópico, o viver sabiamente. E aqui o comentarista diz assim, não como nécio, ele diz que essa palavra nécio, existe pelo menos 7 palavras gregas para a palavra nécio. Mas o que o apóstolo Paulo usa nessa passagem, ele está falando do tolo, do sem juízo. Então o cristão não pode viver como um tolo, como alguém sem juízo. O cristão ele não é tolo e nem alguém que não tenha juízo, mas alguém que tenha a sabedoria cristã. E as pessoas que têm sabedoria cristã sabem valorizar aquilo que ele tem de maior valor. E o que temos de maior valor? A nossa vida espiritual, a palavra de Deus é o que nós temos de maior valor, é o nosso tesouro. O hino da harpa diz, Santa Bíblia para mim é o meu tesouro, sim. E quando nós não valorizamos a palavra, a oração, a vida cristã, nós somos tolos. Então nós vivemos sabiamente, como disse o apóstolo Paulo, sabiamente, com sabedoria e prudência. No final aqui do terceiro ponto do primeiro tópico, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, como diz Paulo aos Romanos, não conformeis com este mundo. Conformar significa tomar a forma. Você pega uma forma, a forma pode ser em forma de retângulo, triângulo, quadrângulo, coração. E quando colocamos a gelatina, o bolo, a massa, aquela gelatina, o bolo, a massa, ou até a própria água para congelar, ela toma forma daquela forma. E depois de solidificado você tira, ela, se for retângulo a forma, a água, o bolo, a gelatina, ficará em forma de retângulo, de quadrângulo, de losango, ou a forma que a forma é. Então, quando Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão, a mesma forma do mundo, é nesse aspecto. Nós não nos comparamos com o mundo. Aquilo que o mundo pensa sobre Deus e a Bíblia é diferente daquilo que nós pensamos, até porque eles não têm o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus, somos mais inteligentes e temos mais intimidade com Deus e com a sua palavra. Então, o modo que eles pensam sobre casamento, noivado, aborto e dentre tantos outros assuntos é totalmente diferente do que pensamos, porque nós pautamos-nos pela palavra. O que a palavra disser sobre namoro, noivado, casamento, aborto, células troncos ou tantos outros assuntos da ética é aquilo que nós acreditamos e defendemos, porque a palavra ela é suprema em nossa vida, ela tem a supremacia.
porque é a palavra de Deus e nós nos pautamos por ela. E as pessoas que não têm a Bíblia como autoridade divina, sua regra de fé e de prática, e ela não é suprema na vida deles, eles vão ser norteados por filosofias, por ideologias, por seu próprio pensamento. Portanto, o mundo é diferente da nossa vida. O nosso padrão não é o mundo que diz como que a igreja deve se comportar, deve o que falar. Não é. Nós nos pautamos pela palavra de Deus. Cristãos sábios, ele se torna mais sábio do que os demais que não são sábios. A Bíblia chama de nécios, chamam de loucos, sem juízos. E nada podemos contra a palavra senão pela palavra. Mas para isso é preciso conhecer o que está escrito na palavra. O quarto ponto do primeiro tópico, remindo o tempo. Aí o comentarista diz que a palavra, o verbo remir, significa comprar de novo, significa resgate, aproveitar o melhor possível. E a palavra tempo é o kairos, é o nosso tempo. E a pergunta é, como que estamos administrando o nosso tempo? Porque nós somos mordomos da alma, mordomos do espírito, mordomos do corpo, mordomos do trabalho, mordomos da obra, mordomos do nosso próprio tempo. Deus nos deu o tempo de 24 horas, entre elas para descanso, para trabalho, para louvor, para lazer, para a família. Nós dividimos essas 24 horas e fracionamos o nosso tempo. Agora, como é que estamos fazendo uso do tempo que Deus nos deu? Será se estamos aproveitando bem o nosso tempo? Ou deixando simplesmente o tempo passar? Porque o tempo é sem volta. Às vezes nós perdemos oportunidades, perdemos o nosso tempo com coisas fúteis e teríamos maior prazer se gastássemos o nosso tempo ou usássemos o nosso tempo com aquilo que é útil, com a leitura, com a devoção, em prol do reino, em prol da família, em prol do nosso testemunho. E às vezes não fazemos isso. Desperdiçamos tempos. Por isso que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Então nós precisamos da ajuda de Deus para aprender a contar, a usufruir o tempo. O sábio já dizia, há tempo para tudo, tempo para todas as coisas, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para arrancar o que se plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar. E às vezes nós estamos vivendo nesse tempo de afastar-se de se abraçar porque estamos vivendo em período de pandemia. Então, como que vamos aproveitar o nosso tempo, né? Qual é a forma que, dependendo da ocasião, devemos aproveitar o nosso tempo? Tem pessoas que aproveitam esse tempo de pandemia para ficar relapso, para não mais meditar na palavra, para não mais ir aos cultos, para ficar à vontade, para ficar em casa vendo uma série de filmes, gastando tempo, deixando o tempo passar aleatoriamente. Então a Bíblia nos recomenda, remindo o tempo, administrando o nosso tempo, ou ensina-nos a contar os nossos dias. Na verdade, nós precisamos de uma vida pautada pelo Espírito de Deus. O segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. Qual que é a importância em manter cheio do Espírito? A obra do Espírito na vida do crente ela é dinâmica, ela é constante, é um trabalho. A vida espiritual ela é um crescimento. Nós aceitamos a Cristo, a conversão, depois disso tem várias coisas a ser galgada na vida cristã, que a gente chama de maturidade cristã. Então nós temos que desenvolver a obra do Espírito na nossa vida, buscar os dons espirituais, produzir os frutos do Espírito, buscar o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, a evangelização, o discipulado. É uma constância na nossa vida. E assim também a obra do Espírito, ele não fica estático. A partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito. Quando diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, não está falando simplesmente do batismo com o Espírito Santo. Tipo, nós fomos batizados com o Espírito Santo, agora está ok, o Espírito está dentro de nós e não tem mais nada não temos mais nada a fazer. Temos muita coisa a ser feita. O Espírito ele vai trabalhar na nossa vida, vai moldar, vai produzir, vai revelar. É uma constância. Nós precisamos manter cheio do Espírito.
ele não é estático. O Espírito ele continua em movimento, ele continua falando aos nossos corações, transformando a regeneração ou a santificação, que elas são progressiva a santificação. Então nós vamos cada vez mais melhorando. Como já dizia alguém, cada vez que nos aproximamos de Deus, nós observamos os nossos defeitos mais ainda, porque estamos nos aproximando da luz do sol. E quanto mais o sol brilha, quanto mais estamos próximos do sol, maior é a claridade. Maior a claridade, maior os defeitos. Maior observamos a sujeira ao nosso redor. E maior temos a possibilidade de buscar a perfeição e se purificar diante de Deus. Primeiro ponto do segundo tópico: e não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. Esta frase é como a Septuaginta traduz, segundo o comentarista, que é um especialista em línguas orientais, o grego e o hebraico. Ele diz que a Septuaginta diz: não olheis para o vinho. Até porque o paralelo das pessoas que se embriagam com vinho são pessoas que perdem os sentidos. Pessoas que se embriagam com vinho falam de coisas que não deveriam falar, fazem coisas que não deveriam fazer, porque as faculdades mentais desta pessoa estão dominadas pelos vícios, ou que as faculdades mentais já não estão sadias a ponto dele ter o controle da fala, o controle de si, dos atos. Então ele perde essa noção. Então quando a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, isto é, não perca o vosso controle, não perca a vossa consciência, estais ciente daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. Então o cristão cheio do Espírito, ele tem essa possibilidade de viver uma vida pautada pelo equilíbrio, pelo temperamento diferente daqueles que vivem uma vida de devassidão, de dissolução. E a devassidão, a dissolução, essas obras praticadas por pessoas que praticam contendas ou que perdem o domínio, é incompatível com a ética do Espírito. A ética do Espírito, ela tem o equilíbrio, tem a temperança, tem um domínio próprio. As pessoas se controlam com isso. São pessoas conscientes de si mesmas, das suas obras, das suas atitudes, por que é que estão neste caminho e por que é que escolheram viver uma vida pautada pelo domínio do Espírito. Nós temos essa consciência porque queremos o viver melhor, queremos a felicidade, queremos a paz, queremos praticar algo para o reino de Deus. É a recomendação do apóstolo Paulo. E o segundo ponto: mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Então a ação do Espírito na vida cristã não é estática. O Espírito sempre está trabalhando, nele somos renovados todos os dias. Essa experiência acontece reiteradamente nos nossos dias. Isso vem desde o Pentecoste. Por exemplo, os discípulos já tinham o Espírito, conforme está escrito em João 20 e 22. Jesus chegou e soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei-vos o Espírito. Eles receberam o Espírito, mas Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar novas línguas. Então há uma diferença entre ter o Espírito na conversão e ter o Espírito no batismo com o Espírito Santo. As pessoas que na sua conversão aceitam a Cristo, o Espírito já vem fazer morada na sua vida. E observe aqui que os discípulos já eram salvos. Jesus Cristo já havia chamado eles. O Espírito já estava sobre a vida deles, mas eles precisavam ser cheios no sentido de batismo no Espírito Santo. E depois que eles estavam cheios com o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo não estava estático, mas estava constantemente na vida deles após o batismo, porque eles precisavam ser cheios do Espírito, ser cheio dos dons, ser cheio do fruto do Espírito na vida dele. Então o apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em encher-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Nós nos enchemos do Espírito, e esse encher do Espírito não é somente no momento êxtase do culto ou da palavra. Ser cheio do Espírito é uma vida pautada pelos domínios do Espírito, como já dizia o pastor Estevão Ângelo de Souza, que escreveu sobre os domínios do Espírito, tinha uma proximidade, uma afinidade com o Espírito Santo de Deus, e nos ensinou que uma vida dominada pelo Espírito é uma vida que ora constantemente, jejuma, consagra, lê, pratica piedade, uma pessoa pia, uma pessoa temperada, equilibrada, espiritual.
Então, assim que é o viver cheio do Espírito. Nós precisamos constantemente disso. Quantas pessoas foram cheias do Espírito, viviam em oração, em jejum, consagração, leitura, evangelização, discipulado, piedade na sua vida, e de repente, por qualquer motivo, parou de praticar essas coisas. Então precisa tornar a encher-se do Espírito, mesmo que já sejam batizadas, mas a prática do Espírito na vossa vida para levar eles a esse nível espiritual elevado. Enchei-vos do Espírito. Precisam estar cheias do Espírito de Deus. E no terceiro ponto do segundo tópico, o comentarista até diz, não confundir com o batismo no Espírito Santo. E aqui ele diz, né, é interessante ler. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, quando ele prega em Atos 4 e 8, Pedro, cheio do Espírito Santo. Antes, no capítulo 2, eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo. Mas no capítulo 4, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo de novo? Não. Ele já estava cheio da palavra, cheio do amor, cheio da vontade de falar de Cristo, cheio do poder de Deus, já era batizado. Mas a vida que ele estava levando era uma vida que o tornava cheio do Espírito Santo, da plenitude do Espírito de Deus. Então logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma o trecho onde diz Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito, em Atos 13 e 9, a expressão diz que Paulo estava cheio do Espírito quando estava fazendo algo. Todavia, Paulo não estava sendo batizado em Atos 13, ele foi batizado anteriormente, nos primeiros capítulos de Atos está dito isso. Ele fala de alguém já batizado no Espírito, no capítulo 9 de Atos, que Paulo aparentemente foi batizado com o Espírito Santo. É evidente que cheio do Espírito se refere à plenitude do Espírito. Então pode significar que cheio do Espírito de Deus, seja em alguns momentos, em alguns textos, se expressando o batismo com o Espírito Santo, como dizem Atos, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ali a expressão está dizendo, o texto está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Mas quando diz que Paulo ou Pedro, posteriormente ao batismo deles, se referiria a essa expressão a estarem cheios, está falando da plenitude do Espírito. O Espírito de Deus estava na vida deles, fazendo com que eles fizessem as atividades para o Criador. Então há uma diferença entre ser cheio do Espírito, uma vida plena, a plenitude, para ser batizado com o Espírito Santo, apesar da expressão isso significar uma ou outra coisa, ou as mesmas coisas, dependendo do texto ou do contexto em que se está lendo a frase ser cheio do Espírito. Terceiro tópico, vigilantes contra a frieza espiritual. Então aqui nós observamos que na ocasião de Atos 6, a convocação para a separação dos diáconos, pelo menos ali foram separados ou estão elencados 7 nomes, e a prerrogativa para que esses diáconos fossem separados era que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, a vida cheia do Espírito Santo, nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo, Felipe cheio do Espírito Santo, separaram Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e dentre outros citado em Atos 6 para o diaconato, para o serviço. Então o serviço que esses diáconos iriam desenvolver requeria a plenitude do Espírito, precisavam estar cheios do Espírito Santo de Deus. E assim foi com aqueles primeiros diáconos. Então o terceiro tópico fala vigilante contra a frieza espiritual. Qual que é a prerrogativa para estarmos contra essa frieza espiritual? Primeiro ponto, testemunho transbordante. Então o texto fala dos cânticos, fala do louvor, fala dos hinos, fala do saltério de Israel. Então uma vida contra a frieza espiritual, uma vida cheia e pautada pelo Espírito de Deus, é uma vida, é um cristão que está em constante louvor, porque ele está cheio do Espírito, está alegre pelo Espírito de Deus, então ele está cantando os cânticos que exaltam o nome do seu Criador, ou louvando ao seu Deus. Louvor significa dizer bem, está dizendo dos feitos de Deus, relatando aquilo que Deus fez de bom.
Então os cristãos expressam por hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam nas passagens inspiradas da Escritura. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, né, são cantados. As pessoas pegam o inário oficial de Israel, que são os salmos, principalmente os judeus, e cantam aqueles salmos, expressões de louvor, de vida nova, de alegria, de reconhecimento pelos feitos de Deus na sua vida. Nós temos a harpa cristã como cânticos congregacionais, os hinos avulsos que as pessoas inspiradas pelo Espírito escreveram para louvar, para agradecer a Deus, para dizer dos feitos de Deus sobre a nossa vida. Então a harpa cristã hoje é um inário oficial da Assembleia de Deus, com vários hinos inspirados pelos pioneiros que hoje nós reunimos e cantamos o cântico congregacional. Isso expressa, assim, uma vida cheia do Espírito Santo, porque há pessoas que não carregam mais a harpa cristã. Muitos das gerações mais recentes desconhecem os louvores da harpa cristã, não sabem a melodia e já não cantam. Há igrejas que já não usam a harpa cristã para louvar o louvor congregacional, cantam outros cânticos, batidões e tantas outras coisas, mas esquece do cântico congregacional. Precisamos voltar às nossas raízes e ter a harpa cristã. Todo cristão que aceitava Cristo nas décadas passadas era recomendado que se adquirisse uma Bíblia e uma harpa cristã. E posteriormente buscar o batismo com o Espírito Santo. Logo após a conversão era recomendado, busque o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. E as pessoas buscavam, já estavam de posse da sua Bíblia, da sua harpa para ler, para cantar. E hoje em dia nós precisamos motivar isso, porque isso foi na era passada da história da igreja. E isso teve resultado positivo na vida dos cristãos através de uma vida santa e transbordante, fazendo com que a frieza e a vida espiritual parada, pacata, fosse transformada em uma vida de fervor espiritual. E o segundo ponto do terceiro tópico, dar graça em tudo. Então o cristão, ele não é levado para a murmuração, ele não é maldizente, ele não fala mal da sua situação, ele não pode reclamar da sua vida constantemente, seja a vida profissional, uma vida conjugal, a vida espiritual, a vida ministerial, a vida social. Nós precisamos constantemente dar graças em tudo, porque maior é o favor de Deus na nossa vida do que as adversidades da vida. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graça. Nós olhamos para a vida de Jó, pautada pelo agradecimento, quando der a notícia da adversidade que veio sobre a sua vida, a perca de toda a sua riqueza, Jó prostrou-se e louvou e adorou ao nome do Senhor. Um exemplo de vida cristã piedosa. E nós às vezes reclamamos quando perdemos um pneu de um carro, quando perdemos algum dinheiro, quando alguma adversidade bate em nossa vida e começamos a murmurar. Alguns até desacreditam da fé cristã. Alguns até querem pôr Deus na parede, porque virou moda agora as expressões pôr Deus na parede. Tem pessoas que cantam e pregam até a reivindicação. Reivindicam: eu quero de novo o que é meu, aquilo que eu perdi eu quero de novo, dá-me de volta o que é meu. Uma reivindicação. Enquanto que a Bíblia aconselha que nós devemos dar graças a Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade. Se estiver bom, dê graças a Deus. Ruim, peça a misericórdia de Deus e vai cantando e glorificando, exaltando o nome de Deus. Nós aprendemos a não ser maldizente, porque às vezes pode tudo estar ruim, mas ainda estamos respirando, estamos com saúde. Às vezes não temos o que comer, mas temos a saúde, temos a fé que Deus virá prover. E quantas pessoas que não têm nem saúde? Quantas pessoas que gostariam de comer aquilo que comemos diariamente, nem que seja o feijão com arroz, um ovo, mas não conseguem por causa da doença que estão enfrentando. E nós temos isso e às vezes reclamamos. E há pessoas que estão respirando no balão de oxigênio, e nós estamos respirando de graça e respirando bem, e às vezes queremos reclamar. Então nós precisamos nos pautar para essas verdades bíblicas e ser cristão de vida alegre, dando sempre graças por tudo.
a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, centrada em Cristo. Há diversas passagens do Novo Testamento que fala que o Espírito de Deus, ele está presente na nossa vida de gratidão, ou ele se manifesta em uma vida que sabe ser grato a Deus por todas as coisas, porque nós precisamos ser gratos a Deus. A adversidade pode ser maior, mas a bondade de Deus é muito maior. Às vezes achamos que temos mais pontos de reclamação, mais pontos negativos, mais pontos de sofrimento, quando de fato os pontos positivos da parte de Deus, da bondade de Deus, são bem maiores. O sol nasce para todo, a chuva regra a nossa vida, temos terra, temos aonde dormir, temos o nosso mantimento, o alimento, as vestimentas, famílias, igreja para agregar a nossa fé cristã, onde ouvimos uma palavra de gratidão, uma palavra de amor, uma palavra que vai nos motivar a fé cristã. E nós precisamos viver o fervor espiritual, porque o fervor espiritual também é uma vida de gratidão, apesar das adversidades da vida cristã. E o terceiro ponto do terceiro tópico, sujeição. Quebrantamento e humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão de submeter as autoridades constituídas aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Muitas pessoas que não têm a sujeição na família. Eles não se submetem às autoridades dos pais, do pai e da mãe. E a Bíblia diz isso: filhos, sede obediente a vossos pais, porque este é um mandamento com promessa. Qual a promessa? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos filhos na vida não vão bem porque não obedecem os pais. Aí não vão bem na escola, não vão bem na faculdade, não vão bem no emprego, nem nas amizades, porque não obedecem os pais. E eles morrem cedo porque se entregam ao mundo das drogas, ao mundo dos vícios, ao mundo da escravidão pecaminosa, e morrem cedo. Então não se sujeitam aos pais. E quando os filhos não se sujeitam aos pais, tem as autoridades para impor limites. Se os pais não impor limites para os seus filhos, as autoridades imporão limites. Sejam as autoridades policiais, autoridades educacionais, porque o professor vai ter autoridade ali dentro, a professora, a diretora. Se o menino não respeitar os limites, ele será expulso do colégio e deixará de aprender. Ou a polícia prenderá ele para impor limites dentro de 4 paredes. E há pessoas também que não se sujeitam aos seus patrões, não querem receber ordens e querem trabalhar da sua forma. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades e fazer aquilo que é bom. Observe o exemplo de José, que era escravo e trabalhava bem, sem remuneração, sem salários, sem hora extra, sem feriados, sem nada. Trabalhava simplesmente pela comida. Mas o texto fala que ele trabalhava com equidade, trabalhava com qualidade da forma que o patrão colocou ele sobre o chefe dos demais escravos. Porque ele trabalhava bem. Porque ele trabalhava no temor do Senhor, sabia se sujeitar, aprendeu dentro da sua casa a sujeição às autoridades espirituais. Há pessoas na igreja que não se submetem às autoridades espirituais, a autoridade do pastor, a autoridade da liderança. Por mais que o pastor seja mais novo, conforme era Timóteo, Paulo dizia: ninguém despreze a tua mocidade, porque Timóteo era uma autoridade espiritual. E há pessoas que não se submetem a autoridades espirituais. Com isso sofre, porque não conhece a palavra do Senhor. Observe o que Davi fez com Saul. Ele entrou na caverna e dentro da caverna Saul foi fazer as necessidades fisiológicas e os seus amigos, os párias da sociedade que também viviam fugindo das autoridades de Israel, disseram para Davi: Deus entregou nas tuas mãos, estenda a lança e fere o teu inimigo. E olha a sabedoria de Davi, a sujeição. Ele diz: longe de mim de colocar a mão e tocar o ungido do Senhor. O ungido porque Saul foi ungido pela autoridade espiritual de Samuel. Ele recebe a unção. Então Davi respeitava essa autoridade, apesar de Saul estar desviado, apesar de Saul estar fora dos caminhos do Senhor, fora da orientação divina. Mas Davi respeitava porque ele ainda era uma autoridade. Tinha perdido o espírito e a direção, mas ainda estava sobre o comando da nação de Israel. E quantas pessoas, obreiros mais velhos,
pessoas mais velhas não respeitam os obreiros mais novos, as autoridades mais novas constituídas por Deus, e com isso pagam caro com as suas famílias estão afastadas, seus filhos estão desviados, e eles estão vivendo uma frieza espiritual, um desânimo espiritual, já não aparece mais constantemente na obra do Senhor, porque desprezam a cobertura espiritual. Os pastores, a liderança, são cobertura espiritual. Se erram, entregam na mão de Deus, deixa que o momento de Deus sobre a vida dele, do erro, dos pecados que fizeram, Deus é quem vai requerer da mão dele. Mas enquanto ele estiver sobre mas enquanto ele estiver comandando uma instituição eclesiástica, ele é autoridade. E as pessoas devem obedecer os vossos pastores, devem obedecer os vossos líderes. Tem pessoas que dizem, não obedeço a homem, só obedece a Deus. É errado, porque a Bíblia diz que ele mesmo, ele quem? Jesus. Deu uns para pastores, para doutores, para presbíteros, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Que os santos chegam à santidade através das instruções dessa liderança. E pessoas que não sabem o que é autoridade espiritual, não conseguem se submeter a uma cobertura espiritual instituída por Deus. E cuidado com isso, porque você pode pagar muito caro, sua família, sua vida, porque Deus requererá isso. Chegará o dia que prestaremos conta. E até a Bíblia recomenda exatamente isso. Observe Miriam, que se levanta contra a autoridade de Moisés constituída por Deus. Tanto ela como Arão, que eram irmãos. O que aconteceu com a vida de Miriam? Sofreu a lepra. Deus mostrando para ela que ela tinha que se submeter a princípios de autoridades espirituais. Há pessoas que precisam se submeter a princípios de autoridades espirituais. Portanto, meu irmão e minha irmã, o significado de enchei-vos do Espírito é ter vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da vida cristã, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e sociedade. Então, nós, nesta lição, aprenderemos que ser cheio do Espírito de Deus é viver uma vida constante da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a vida, como diz aqui, o fervor espiritual não é somente a êxtase espiritual no momento da palavra, no momento do culto, que as pessoas estão batendo palma, glorificando, exaltando. Isso é bom. Isso faz com que seja o máximo do culto, do nosso louvor e da nossa adoração. Mas uma vida espiritual, o fervor espiritual, não se resume a esses momentos. Uma vida espiritual ela é constantemente pautada pelas relações interpessoais diárias, comandada pela ação do Espírito. Uma vida espiritual cristã, o fervor espiritual, ele é praticado por uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da Bíblia, de obediência, de piedade. Às vezes nós pensamos, aquele irmão, aquela irmã que está pulando, está gritando, falando mistério com Deus, está cheio do Espírito, um fervor espiritual envolveu a vida dele. Mas observe, se ele ler a Bíblia constantemente, observe se ele jejuma constantemente, se ele está nas consagrações, se ele está na evangelização, se ele tem a leitura diária da Bíblia Sagrada, se ele tem o temor da palavra, se ele se submete às autoridades. Isso que é uma vida espiritual fervorosa. Não é somente a êxtase do culto, mas uma vida constantemente levada pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela piedade, pelas boas palavras, pelas boas atitudes, pelas boas obras, pela consagração, pela afinidade com os demais, a comunhão com os demais irmãos, a comunhão com o nosso Deus. Este é o fervor espiritual. Portanto, Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula, professor e professor, neste dia.